Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, as compaixões e as misericórdias do Espírito Santo te cerquem nesse dia. Teremos um dia de bênção, teremos um dia de paz, teremos um dia de alegria, teremos um dia de regozijo, teremos um dia de satisfação na presença do Senhor. Quero declarar um dia de bênção para você, Marcela. Que Deus te abençoe nesse dia. Que a bênção do Senhor se estabeleça, minha filha, na tua casa, na tua vida. Aleluia. Bom dia, Alba. Deus te abençoe, minha filha. A bênção do Senhor na vida de vocês. Compartilhem. Esse momento é um momento que a gente deve compartilhar uns com os outros. Mandar para os grupos, nossos grupos de família, de igreja, para que pessoas sejam abençoadas na prática dessa palavra. Bom dia, Fátima. Deus te abençoe. Bom dia, Regiane. Deus te abençoe. Abençoe o teu dia. A bênção do Senhor te fazendo prosperar em todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Teremos um dia abençoado na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia. Bom dia, Ângela. Deus te abençoe, minha filha. Aleluia, Deus te abençoe, um dia de paz, Fátima Guimarães, Luciana, Deus te abençoe, Ângela Souza, teremos um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, aleluia, a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria, então declaro um dia alegre para você, né? Declaro um dia de bênção, declaro um dia de satisfação, declaro um dia de problemas solucionados, a cura de Deus entrando na tua casa, na tua vida. Bom dia, Lúcia. Danilda, bom dia, minha amada. Deus te abençoe. Saudades de você. Bom dia, Vera. A bênção do Senhor na sua vida, fazendo prosperar em todas as coisas. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu dia. Aleluia. Deus te faça prosperar. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estávamos falando sobre o espírito do homem e dividimos o espírito do homem, tem várias funções na verdade, mas nós separamos 3 funções que eu acredito ser as mais importantes para que a gente tenha uma noção de quem somos, né? Somos um ser espiritual. Josélia, bom dia, Deus te abençoe. Jaque, seja bem-vinda. Lucinete, seja bem-vinda. Então, separamos essas 3 funções, que eu acredito ser funções especiais, para que possamos ter o entendimento de quem somos, né? Bom dia, Ana Paula. Saudade de você, Paulinha. Aleluia. Bom dia, Paula Medeiro e Ana Paula. 2 Paula. Aleluia. Então, um dia abençoado. Então, nós separamos essas funções, né, do nosso espírito, do espírito do homem, espírito, alma e corpo. E no espírito do homem a gente separou 3 funções específicas. O homem é um ser espiritual, ele é um espírito, ele possui uma alma e ele habita num corpo. E o homem, ele na parte espiritual, na parte do espírito do homem, nós separamos em 3 funções, que foi a unção da consciência, daquilo que é certo, que é errado, as funções da intuição, que é o sentimento espiritual, e hoje nós vamos falar sobre a parte da comunhão com Deus, ou a parte onde o homem tem contato direto com Deus, tá certo? E para isso nós vamos orar. Prepara o teu coração, quero parabenizar todas as pessoas que estão aqui presentes, que Deus te abençoe, Luciana Félix, Kelly, Deus te abençoe. Eu vou orar por vocês agora e declarar um dia de perfeita paz, tá certo? Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a vida de todas essas pessoas que já estão nos acompanhando, aquelas que vão ver após. Te peço a bênção da inteligência espiritual, Pai. A bênção da sensibilidade espiritual. A bênção da comunhão aguçada, Senhor, unida ao teu coração. Eu quero declarar, Senhor, um dia de paz na sua alma, um dia de paz nas suas emoções, um dia de paz nos seus sentimentos, um dia de paz em toda a direção da sua vida, naquilo que eles estão fazendo, naqueles que eles vão fazer.
um dia de livramento, de provisão, de proteção, um dia de saúde divina, Senhor, um dia de resposta imediata de oração, um dia recebendo todas as direções e diretrizes do Espírito Santo e força e capacidade para efetuar. Muito obrigado por esse momento, onde o Teu Espírito vai falar profundamente ao coração dessas pessoas. Eu tenho certeza que a vida delas nunca mais serão as mesmas. Elas serão impactadas e irão impactar outros, Pai, a uma plena comunhão contigo. Muito obrigado, Senhor, por essa família liberta, por essa família protegida, por essa família guardada no esconderijo do Altíssimo, debaixo da sombra do Onipotente, onde há segurança total e absoluta. Eu as abençoo, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém, amados? Então, Eliette, Deus te abençoe. Fátima Aragão, Deus te abençoe. Então, gente, como falei para vocês, hoje vamos falar sobre a parte da comunhão com Deus. Essa parte de comunhão, um estreitamento de amizade, né? Onde a gente recebe a influência divina. Na verdade, o homem, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E Ele criou o homem para Ele. Assim como os peixinhos, eles nascem, eles foram tirados da água. O Senhor falou para a água produzir peixe, né? A terra produzir plantas. O homem, Ele não fez o homem nem da terra, o homem é espiritual, nem da terra, e nem fez o homem das águas, mas Ele fez o homem dele mesmo. Ele disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, né? Façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem a nossa semelhança, e que ele tenha domínio, que ele tenha governo. Quando Deus criou o homem dentro dele, criou o homem na sua essência. Estava sendo criado um homem dentro de Deus, assim como Jacó criou as listrinhas, lembra? Que eu falei ontem para vocês, quem não ouviu, vai lá e ouvir as listrinhas. Deus foi criando você, projetando eu e você dentro dele mesmo, e disse, assim é macho e fêmea, homem e mulher os criou. Ele criou aonde? Ele criou dentro dele. Depois, Deus fez um bonequinho de barro, soprou o homem que ele tinha criado dentro dele, assim, ó. Soprou o homem que ele tinha criado dentro daquele boneco de barro, tá certo? E aí, quando esse impacto do Espírito de Deus, da força de Deus, da vida de Deus, aonde estava a criação do homem, entrou dentro daquele corpo de barro, então foi um choque glorioso, e aquele choque produziu a alma. Aquela claridade produziu a alma. Então, a alma é um produto, é um resultado do impacto da força de Deus no corpo humano. Por isso que ela fica no meio, né? E ela é muito entrelaçada entre o espírito e a alma. Ela faz a ligação do espírito, ela fica no meio entre o espírito e o corpo. Ficou no meio esse resplendor de entendimento, de sentimentos, de emoções, de vontade, de decisões, mas precisa ser trabalhado por um espírito forte, porque nós somos o que fomos gerados desde o início. Deus nos criou dentro dele mesmo. Ele fez todo o projeto, toda a programação de uma imagem dele. Me diga uma coisa, amado, se você fosse criar, você tivesse a capacidade de você criar a sua imagem, se você estiver bem com você e for criar a sua imagem, o que você criaria? Você acredita que Deus estava com baixa estima? Claro que não. Então Deus criou a sua imagem da forma que ele se vê. Como é que Deus se vê? Ele criou a imagem dele como ele se vê. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Dentro dessa imagem e a semelhança de Deus, eu peguei 3 funções que eu acredito ser as funções especiais para esse momento, e fiquei trabalhando com vocês nas nossas humildes palavras e humilde entendimento. Sei que, com certeza, tem um peso de glória bem maior. Mas aquilo que eu pude extrair dentro de mim, trazido pelo Espírito Santo, foi a nossa consciência, a consciência espiritual, que não assimila erro. Por quê? Porque ele é a semelhança de Deus, entendeu, gente? Deus diz assim, nas suas palavras, o Paulo diz que nós devemos ter o pensamento de Deus, quer dizer, a essência de Deus. Então, na essência de Deus, que somos nós, criado nele, para ele, não admitimos coisas erradas, emenda, coisa mal feita. Sabe, você tem um projeto dentro de você
de construir algo, às vezes a situação financeira não nos dá, não nos compete fazer aquilo com tanta perfeição como temos dentro de nós, entendeu? Ô mulher, como você deseja a sua cozinha? Que tipo de panela você deseja? Talvez não seja essa que você esteja usando, mas dentro de você tem as panelas que você quer, porque dentro de mim tem. Eu ainda vou chegar lá. Mas dentro de mim tem uma perfeição, como eu quero minha casa. Como você quer sua casa? Como que você deseja sua sala? Como você deseja que sejam as roupas da sua cama? Tem dentro de você a perfeição. Talvez não seja isso que nós estejamos vivendo, mas a perfeição está dentro de nós. Por quê? Porque nós somos a imagem de Deus. Há tudo perfeito dentro de nós, muito bem organizado, muito bonito, né? Muito bem projetado. E à medida que vamos salvando a nossa alma da pobreza, da miséria, do fracasso, da derrota que caímos, a gente vai restaurando o que foi perdido. Então, na comunhão com Deus, a gente vai aprender a restaurar muitas coisas, né, que já foram restauradas. A gente vai puxando para cá. Então, nessa comunhão, nesse estreitamento de amizade com Deus, que foi uma das coisas preciosíssimas, talvez a parte fundamental, foi a restauração de sermos chamados filhos de Deus, né? Jesus, quando ele chamou os seus discípulos, chamou aqueles homens para perto dele, a primeira coisa que ele quis foi chamar ele para si, porque o que tinha se perdido não era a forma de servir, tinha se perdido a comunhão. Quando o homem pecou, perdeu a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. Deus preparou aquele jardim glorioso, aquele lugar glorioso, chama-se Éden, quer dizer a presença. Aquele lugar não foi preparado só para Adão, aquele lugar foi preparado para Deus. Deus estava ali, Deus visitava aquele lugar, Deus chegava ali, tudo com muita harmonia, tudo com muita excelência, tudo com muita profundidade. Aquele lugar era um lugar que Deus, era um passeio de Deus. Às vezes nós trabalhamos o ano inteiro projetando o nosso passeio, né, do mês de janeiro, né, ou nas férias, e a gente sempre procura o melhor lugar para a gente passear, não é o pior, né? Então a gente se programa e às vezes pagamos um ano inteiro, né, as passagens e a estadia de um hotel, de um resort, de alguma coisa muito excelente, né, dependendo de cada uma das suas condições, para ter um lugar de passeio. E fazemos o melhor que podemos. Agora você imagina Deus fazendo o seu próprio lugar de passeio. Ele mora no céu e ele fez um lugar. Rapaz, eu me divirto com isso. Deus mora no céu, excelência total e absoluta. Aí Deus fez um lugar na terra para ele passear. Então toda tarde Deus ia, vamos falar da nossa linguagem humana, que eu não sei nem se eu posso dizer isso, desestressar. Deus ia fazer sua caminhada. Um lugar da caminhada de Deus, né? Ele ia caminhar, e ele ia caminhar onde? Na terra. Aí que é o lugar? No jardim que ele tinha projetado para o passeio dele, com muita excelência. E ali ele encontrasse com o melhor amigo dele, humano, o homem, aquele criou para isso. Então, imagina que coisa gloriosa. Você dá para imaginar que coisa tremenda? Além de Adão não ter nada para pedir, nada, saúde divina, tudo que ele pensava e queria estava diante dele. Uma sabedoria esplêndida, uma mulher linda e maravilhosa, rios, ouro, diamante, tudo que ele pensava estava ali à disposição dele. E tinha um encontro à tardinha com Deus para conversa. Para rir, para conversar, para dialogar, o encontro com a sabedoria, o encontro com a justiça, o encontro com a vida, o encontro com a beleza, o encontro com a magnitude, o encontro com o glorioso, com o poderoso, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Imagina que momento glorioso, que estilo de vida é esse, gente? Esse foi o estilo de vida que Deus preparou para mim e para você. Deus nunca imaginou que nós íamos ter um encontro com Ele para ficar pedindo para pagar uma conta, pedindo para pagar uma luz, pedindo para pagar uma água, pedindo para conseguir fazer uma feira, pedindo para conseguir uma casa. Não, isso não era o projeto, nem é o projeto de Deus. Pedindo para ser curado, isso não é o projeto de Deus, até porque doença não está nos planos da santidade de Deus. E quando restauramos essa comunhão,
Vamos subindo para esse nível. Você está vendo como é importante esse momento? Esse momento é tão importante para você, gente. Eu tenho certeza que eu estou sendo usada pelo Espírito Santo para te abençoar e me abençoar também. Eu tenho certeza que nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus. Deus está me usando para te abençoar. E você tem a oportunidade de ser abençoado. Se une a essa unção, se une a essa visão. Entendeu? Faz um investimento de vida nessa graça, porque Deus está te libertando de tanta maldição. Você entendendo o que Ele já fez por você. Então, uma das coisas que eu vejo que é um dos maiores prejuízos e um dos maiores sentimentos negativos, ou um dos maiores prejuízos da vida é quando o homem pecou, esse vazio que aconteceu. Esse vazio que se estabeleceu entre Deus e o homem. Isso faz o homem ficar agressivo, isso faz o homem ficar ignorante, isso faz gerar as necessidades, porque a maior necessidade é de voltar à essência, entendeu? E por falta dessa união com Deus, né, gera-se esse vazio, e esse vazio só é preenchido com o próprio Deus. Às vezes, como cristão, nós falamos isso para o pecador. Olha, você tem um vazio dentro de você e esse vazio só é preenchido com a presença de Deus. Mas sabe, muitas pessoas que se dizem cristãs, muitas pessoas que frequentam as igrejas, muitas pessoas que já estão em cargo ministerial, esse vazio está lá, irmão. Porque esse vazio não é preenchido pelo que você faz, é preenchido pelo que você conhece daquilo que você é. É preenchido pela tua comunhão com Deus, é preenchido pelos teus momentos que você tem de grande investimento na sua vida. Um investimento infinito que você tem com o próprio Deus em intimidade com Ele. Um investimento com um esclarecimento e com a luz da palavra. Não é ler a Bíblia de qualquer jeito, ou costumeiro, ou rotineiro, ou para extrair só de volta o que você perdeu financeiramente. Não, é ler a Bíblia com a luz da palavra de Deus. É ler a Bíblia como falando com Deus, escutando Deus falar contigo. Escutando Deus falar ao teu coração, escutando Deus, vivenciando a presença gloriosa que já está em nós. Então, quando conseguimos preencher esse vazio, desaparece a todos os... Não que se acabam, mas perde o sentido, os desejos da carne. Quando eu vejo as pessoas dizendo a carne é fraca, a carne é fraca, a carne é fraca, é porque essa carne é fraca, se está tão fraca para você, se você está caindo em cada laço, a sua comunhão com Deus está precisando de um ajuste. Porque quando temos uma comunhão com Deus afinada, as coisas naturais de desejo da carne, elas perdem o sentido. Ela não tem mais essa autonomia tão grande de você cair na primeira tentação, de você estar olhando para a primeira esquina, de você estar colocando para fora uma natureza carnal, humana. A Bíblia diz que tem 3 tipos, né, de comportamento: o humano, o animal e o diabólico. Isso só acontece quando a gente está afastado de Deus. Quando a gente está ligado a Deus, a gente sabe resolver as coisas dentro de nós e sabemos resolver as coisas que estão ao nosso redor. Eles continuam ali, os desejos continuam, mas para a gente aqui não é mais tanto desejo. Você pode me entender? Aqui não tem tanto sentido, porque a gente tem coisas melhores, a gente tem coisas excelentes para acontecer. Isso é o quê? Comunhão com Deus. Toda comunhão gera afinidade, toda comunhão gera uma identidade. Toda comunhão a gente extrai uma influência, entendeu? A gente extrai uma influência. E a influência que nós extraímos quando estamos em ligado com Deus, em profundidade no nosso coração, é uma influência de amor, é uma influência de justiça, é uma influência de bondade, é uma influência de generosidade, é uma influência de misericórdia, é uma influência de um nível mais alto, um nível bem mais alto. Vocês entendem? Hoje a gente está com o pedreiro aqui, arrumando as telhas da casa. Então vocês vão ouvir algum barulho, mas não se preocupa com isso não, tá certo? Se liga na palavra. Quando Jesus veio, ele veio para restaurar o que foi perdido. O que foi que ele restaurou? Ele chamou para si. A primeira coisa que Jesus quer de mim e de você, seja você um
uma pessoa crente que não tenha envolvimento no ministério, ou seja você um pastor, seja você um presbítero, seja você um diácono, seja você um apóstolo, um evangelista, um mestre, seja lá quem você seja, eu quero dizer para você, a primeira coisa que Deus quer de você não é o que você faz, é você. Ele nos chamou para si. Ele disse, olha, eu quero você para mim. Acontece que às vezes nós viemos para o Senhor e quando estamos em Deus, a gente vai fazer as coisas para Ele. E olha, antes de você fazer qualquer coisa para Ele, você precisa é dele. Sabe, eu não sei como é que o Espírito Santo trata vocês, eu não sei qual é o relacionamento dele com vocês. Para mim, ele nunca me deu moleza. Ele é muito carinhoso, muito atencioso, é meu melhor amigo, é tudo que eu tenho. Eu tenho certeza que você está aí me escutando por causa dele, porque sem ele, meu amigo, nem eu mesmo ia atravessar a rua para me ouvir. É porque o Espírito Santo, ele é quem faz as coisas acontecer. Ele é maravilhoso. Então, mas ele não dá moleza para mim. Eu não sei porque tem pessoas que o Espírito Santo diz, que o Espírito Santo não diz. Para mim, ele diz, ele conversa comigo em perguntas. Porque gente inteligente pergunta, né? As perguntas são para os inteligentes. Se você tem vergonha de fazer uma pergunta, se torne uma pessoa que pergunte. Porque perguntas é gente inteligente que faz. Então, ele gosta de conversar comigo. E ele disse assim para mim, Marta, eu não quero perder você para o ministério. Eu não quero perder você para aquilo que eu te dei para fazer. Então, o Senhor não quer perder você para a sua igreja. O Senhor não quer perder você para o seu ministério. O Senhor não quer perder você para a sua família. Tudo aquilo que Ele te deu, Ele não quer te perder para aquilo que Ele te deu. Entende? Às vezes o Senhor nos perde para a nossa família. O Senhor nos perde para o nosso ministério, para a nossa igreja, para as nossas tarefas. A gente está tão atarefado de fazer o que Ele manda que se esquece de estar com Ele. E isso não é comunhão, isso é obrigação. Existe uma diferença entre a comunhão com Deus e a obrigação. Entende? Nós precisamos ter a nossa comunhão com Deus, que é uma coisa contínua, gostosa, satisfatória, que descansa. Não traz cansaço, mas traz um descanso em Deus. Amém? Então, Jesus, no livro de Marcos, no capítulo 3, verso 13, ele chamou os discípulos para ficar com ele, depois autorizou. Mas se você não ficar com o Senhor, uma vida de intimidade, e você pergunta, irmã, ficar com o Senhor, talvez eu não tenha tempo de ficar com o Senhor. Eu não sei se você confunde seus momentos de oração com ficar com Deus, com o seu momento de intimidade, ou a sua vida de intimidade. Uma coisa é você entrar no seu quarto, que deve entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao seu Pai em secreto Deus te ouvirá. Uma coisa é você sentar com a palavra para meditar, para ler, você precisa e deve fazer isso. Uma coisa é você parar para fazer os seus louvores ao Senhor, louvar ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua força, todo ser que respira, louva ao Senhor. Uma coisa é isso, e outra coisa é uma comunhão contínua. O casal, eles têm uma comunhão contínua. O casal bem casado, eles devem ter uma comunhão contínua. Eles passam o dia juntos, eles trabalham junto, eles conversam junto, eles têm aquele momento junto, ele e o Senhor. Mas ele também tem aquele momento pessoal com Deus. Aquele momento pessoal com o seu marido ou com a sua esposa, que ele fecha tudo, não quer negócio com ninguém, para ficar numa intimidade mais aprofundada. Nós precisamos de uma vida assim com Deus. A Bíblia diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Ele não é mais duas pessoas, ele é um só. Ele tem a mesma forma de pensar, a mesma forma de agir, a mesma atitude. Ele sabe o que fazer, ele tem aquela intimidade. Aquele que se une ao Senhor, ele se torna um só. Assim como o homem se une a uma mulher e se torna um só, aquele que se une ao Senhor, uma unidade, entendeu? Você não pode mais viver sem essa parceria, você não pode mais viver em tudo que você for fazer, em tudo que você for pensar, em tudo que você for meditar. Ele deve estar inteiramente envolvido. Ele deve estar inteiramente envolvido, ele deve estar no estreitamento entre você e você. Ele deve fazer parte da tua vida. O teu Senhor deve fazer parte da tua vida, porque assim você se completa e assim você não erra. Quando erramos é quando a gente separa as coisas. Aqui está a parte do Senhor, aqui está a minha parte. Não, eu e o Senhor somos um.
Não tem esse negócio a parte de Deus e a parte da minha parte e a parte da minha família. Nós não podemos ser uma pessoa estraçalhada com Deus, dividido. Não, a gente é um com Ele. Entendeu? Para eu estar bem com a minha família, eu tenho que estar um com Deus e minha família. Um com Deus e minha igreja. Um com Deus e meu ministério. Um com Deus e meus negócios. Ele tem que estar. Ele tem que estar envolvido. Certa vez uma pessoa me contou que uma senhora, o filho dela chamou ela para ir em determinado lugar. E ela foi. Quando ela chegou lá, ela se ajoelhou para orar. Porque o ajoelhar para orar é bíblico. Talvez a gente não está mais fazendo isso, né? Mas o ajoelhar para orar é bíblico. Jesus fazia isso, Paulo fazia isso, e eu e você precisamos fazer isso. Entendeu? Então, ela se ajoelhou para orar, e o filho dela disse, mãe, aqui não se ora não faça isso aqui. Ela disse, então não é meu lugar. O lugar onde eu não posso me ajoelhar para orar, esse não é meu lugar. O lugar onde você não pode dar um glória a Deus, o que você está vendo, ouvindo, pensando, se você não pode dar um glória a Deus, não é para você fazer isso. Está resolvido. Isso te leva a dar um glória a Deus, um aleluia, glorificar o nome do Senhor? Pode não. Por que não pode? Então o Senhor não está ali, porque onde o Senhor está, Ele é glorificado, Ele é honrado. E se você vive uma vida de oração, tudo que você vê, pensar, falar e agir, tem que ter o espaço de Deus, porque vocês são um com Ele. Amém? Então, Jesus, Ele restaurou essa amizade. Ele disse, eu já não vos chamo de servos, porque servo não sabe o que o seu Senhor faz. Eu quero restaurar a amizade, de amigos. E outra feita, no livro de Hebreus, tem uma declaração que Jesus falou, eu não me envergonho de vos chamar de irmão, de teu sangue. Irmão de sangue, somos um, somos o mesmo DNA. Isso é esta restauração da cruz do Calvário. Às vezes a gente fica falando só da restauração das coisas financeiras. Irmão, eu acho que as coisas financeiras também faz parte, mas tem tanta coisa mais preciosa que se a gente levantar um nível, as coisas funcionam. Temos que arrancar os nossos olhos daquelas coisas naturais e colocar as coisas nos olhos das coisas espirituais. Entendeu? E Jesus disse assim, eu não me envergonho de te chamar de irmãos. E quando Jesus ressuscitou, eu achei lindo o contato dele com Maria. Maria chegou chorando e procurando o corpo de Jesus para enterrar, e Jesus deu para ela a maior revelação da nova aliança. Eu vejo a maior revelação da nova aliança, antes de dada a Paulo, foi dada a Maria. Porque Jesus disse, olha, Maria, vai aos meus... Não te detenha, porque eu ainda nem subi para o meu pai. Ele ia levar o cálice dele para o pai, apresentar o sangue dele. Quando ele viu Maria chorando, ele volta. E ele disse, não me abraça agora não, porque eu ainda nem me apresentei ao pai. Eu vim falar com você. Rapaz, esse Jesus é demais, é tremendo. Eu vim falar, não detém, não me toque, porque eu nem cheguei para o meu pai ainda. Mas vai avisar aos meus irmãos, vai avisar eles, aos meus irmãos. Deixa eu ver, João 20, está aqui bem pertinho, vou mostrar para vocês, né? Ele disse assim, João 20, o verso 15, ele disse, perguntou Jesus, mulher, por que choras? A quem procurais? Ela respondeu, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, diz onde puseste que eu o levarei. E Jesus disse, Maria, essa palavra aí foi no espírito. Jesus estava falando com ela no nível espiritual. Maria, ela voltando se respondeu, mestre, que nem a confusão que ela estava pensando na mente dela, que era o jardineiro. Ela levantou um nível. Aleluia. Respondeu Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu pai. Mas vai ter com os meus irmãos. Agora não é mais os discípulos, agora meus irmãos. Vai ter com os meus irmãos. Aleluia. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhe, subo para o meu pai e o vosso pai. Revelação de paternidade. Para o meu Deus e o vosso Deus. Aleluia. Então Maria saiu e foi anunciar. A anunciadora, a divulgadora, a enviada. Foi anunciar. Jesus mandou dizer que nós somos irmãos. Jesus mandou dizer que iria subir para o nosso Pai, para o nosso Deus. A aliança da nova revelação. Aleluia. Jesus falando, vocês são meus irmãos. Unificação, comunhão,
Paulo disse, em 1 Coríntios, capítulo 1, e o verso 9. Capítulo 1 de 1 Coríntios, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O nosso primeiro chamado, a comunhão, a intimidade. Esse é o nosso chamado, esse é o chamado que completa, esse é o chamado que realiza, esse é o chamado que nos coloca numa plenitude, unido com Ele, unido com o mesmo sangue, vivificados para sermos instrumentos de justiça, representantes do reino da luz, tendo intimidade com Deus. Nessa intimidade com Deus, coisas extraordinárias, extravagantes acontecem, aonde o Senhor não nos oculta nada, tudo é revelado, tudo é iluminado. Então ali, nesse nível de comunhão, nós não temos falta. Lembra da samaritana? Ela era uma mulher que tinha 5 maridos e aquele que ela estava com ela não era seu marido. Aquela mulher era uma dependência de homem, precisando de alguém, sentindo uma solidão, querendo um companheirismo, na marra, forçando a barra, destruindo lares, perturbando o jeito, porque ela precisava. Na hora que ela encontrou com Jesus, ela já não precisou mais, ela soltou seu cântaro, ela correu, ela foi anunciar, ela foi divulgar o evangelho. Ela estava plena, estava completa, levantou-se dentro dela a autoestima, credibilidade, porque a comunhão, a intimidade com Deus, entendeu? A gente pode continuar falando sobre esse assunto, sobre essa intimidade, sobre essa comunhão com Deus, sobre essa parceria, aonde a função dessa comunhão é de falar com Deus e ouvir Deus, mas falar com Deus sobre as coisas de Deus, falar com Deus no nível de Deus, comentar sobre a palavra, ler a Bíblia e comentar sobre a palavra, ler a Bíblia e comentar sobre as revelações, ler a Bíblia e ficar falando com Deus na linguagem de Deus. A função da comunhão é ouvir, a inteligência para ouvir as direções, a inteligência para ouvir a voz do Senhor, inteligência para sentir o coração de Deus. Você sente o coração de Deus? Você percebe o coração de Deus? Você sabe aquilo que quando Ele está feliz? Eu sei quando o Espírito Santo está feliz, eu sei quando o Espírito Santo entristece, comigo e com outros. Eu sei como está o nível, a atmosfera daquela situação diante de Deus. Eu percebo, eu sinto no meu espírito, porque nós temos uma comunhão, somos juntos. Aleluia! E precisa isso é comunhão, isso é uma função do nosso espírito. Isso não é da nossa mente. Isso não é porque você sabe que teve uma conversinha, um murmúrio, uma confusão, uma fofoca na igreja, que você sabe que o Espírito Santo... Não precisa isso. Às vezes a pessoa faz uma coisa em casa e aquela pessoa traz um peso para dentro da igreja porque ela não consertou aquilo, ela vai chateada. Às vezes o casal vai brigando no caminho para até a igreja. Não faça isso, não. Por que você está fazendo um negócio desse? Para esse carro, reconcilia com a tua mulher, com a tua esposa, com o teu marido. Às vezes é uma confusão em casa, vão-se embora para a igreja, cara feia, passa 2, 3 dias intrigado dentro de casa, vai levar aquele peso, aquele fardo para dentro da igreja, chega lá, fica pesado, fica atrapalhando a unção do Senhor. Rapaz, resolve tuas coisas, solta tua oferta. Um culto é uma oferta, solta tua oferta e volta, reconcilia-te primeiro, depois tu volta, rapaz. Não é o templo, a casa de Deus, que vai salvar a situação que você tem que resolver na sua casa, você tem que resolver com o seu patrão, com o seu empregado. Gritou com o empregado, humilhou, machucou porque ele está fazendo serviço para você. Rapaz, ele é uma bênção na tua vida, ele está te ajudando. Ele é uma mão amiga. Considera as pessoas, vê Deus te ajudando através daquela pessoa que está lavando tua roupa, está lavando teu carro, limpando teu quintal. É Deus naquela pessoa, dando força, sabedoria, energia para ela fazer aquele serviço que está lhe ajudando. Por que você vai humilhar? Porque se você está se sentindo por cima, não faz isso, isso é pecado. Por que, marido, você está gritando, maltratando, tratando sua esposa mal? Isso é pecado. A Bíblia diz que você vai apresentar essa mulher diante de Deus sem mácula e sem ruga. E você está errado com o Senhor. Por que, mulher, você está enfrentando seu marido, está gritando, está passando ele para trás, está humilhando, está falando dele para todo mundo? Isso é errado, isso quebra a comunhão com Deus. Pessoas que têm afinidade com o Espírito Santo não faz tal coisa. A consciência sua está dizendo, eu estou lhe avisando pela 2ª, 3ª ou 4ª vez, mas Deus já falou contigo. Você sabe que isso é errado.
entendeu? Falar das autoridades, falar das pessoas que Deus tem colocado para te ajudar. Não pode fazer isso. Temos que ter comunhão com Deus para que essas coisas da carne, esses desejos humanos, animal e até diabólico, satânico, saia da nossa vida, porque você tem uma intimidade com Deus, rapaz. Você é salvo, você é redimido pelo sangue de Jesus. Então, compreenda até aquelas pessoas que não te compreendem. Aleluia! Porque no Espírito, essa comunhão com Deus leva-nos a exaltar o Senhor. E exaltar o Senhor não é só levantar os braços, é glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é isso só não, é viver a glória de Deus. Deixa essa glória reinar na tua vida. Deixa dar um glória a Deus, não com palavras, mas com atitude no momento das pressões. Porque as pressões revelam quem você é. Entendeu? Exalta a Deus, adora a Deus, serve a Deus no teu espírito. Quando nós servimos ao Senhor, irmãos, humanamente, na alma, a gente fica dizendo, esse pastor só está me escalando direto. E eu preciso lavar banheiro de igreja. Não nasci para lavar banheiro de igreja, não. Eu não lavo nem na minha casa, quanto mais em igreja. Né? Não, eu não vou fazer esse negócio, não. Deus me livre, não. Eu pensei que ele me chamava para fazer uma pregação, me chama para fazer a faxina. Não, não sou faxineiro, não, meu filho. Dá na minha casa, eu pago faxina. Você serve ao Senhor com o seu espírito? Ou você serve ao Senhor com a sua alma? Com aquilo que você acha que você é? Servir ao Senhor é um carinho. Eu lavo um banheiro da igreja ou da minha casa, como se fosse para o Senhor, porque é dele que eu recebo a recompensa. Uma vez o Senhor tratou comigo, uma moça que trabalhava conosco, que o Senhor tratou comigo, e ela era uma secretária da igreja, e Deus tratou comigo, minha filha, eu faço o seguinte, cada parte dessa igreja você coloca como se fosse um filho seu, dê o nome de um filho seu, e dê o nome do seu marido e o seu nome e uma pessoa da sua família, em cada departamento dessa igreja. E cuide como se você estivesse cuidando da sua casa. Porque do jeito que você fizer, vai acontecer na tua vida. E aquela menina riu e não levou isso a sério. E não fez nada do que eu tinha falado com ela, que Deus tinha mandado falar. E aquela família se desmanchou. Porque ela não soube aproveitar as oportunidades. Nós devemos fazer para o Senhor como se fosse fazer para os homens, como se fosse para o Senhor, porque é dele que recebe a recompensa. Então, amado, servir tem que ser no espírito, porque o servir na alma pesa. O servir na alma, você quer a recompensa, o dinheiro de volta. Me dê dinheiro porque eu estou fazendo isso, ou me dê uma promoção porque eu estou fazendo isso. Você está com a sua alma, e na alma não chega à perfeição daquilo que Deus quer, não é comunhão. A alma trabalha para ela. E o Espírito trabalha para Deus, entendeu? Então, uma forma de servir, uma forma de clamar, uma forma de bendizer, uma forma de orar, de louvar. Sabe, Paulo disse, eu cantarei com a minha alma, mas também cantarei com o meu Espírito. Eu orarei com a minha alma, mas também orarei com o meu Espírito. Então, nós somos um ser espiritual. E essa vivência com o Espírito de Deus tem que ser através da comunhão do nosso Espírito. Não se serve a Deus na nossa alma só acompanha. Entendeu? A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra. Quando a alma começa a engrandecer, o espírito fica fervoroso, fica animado, porque ele conseguiu convertê-la. Amém? Então vamos contar um testemunho da palavra de Deus. Eu sei que esse assunto é muito vasto. O nosso pastor está conosco aí, o pastor Garibaldi. Eu tenho certeza que ele sabe muito mais explicar sobre isso, como também você e outras pessoas, mas essa foi a parte que o Senhor me deu. E eu quero agradecer a Deus por você estar aqui. Então, um dos testemunhos que eu vou contar foi uma vez, quando eu tive meu terceiro filho, com 15 dias. Eu tinha tido a menina com um problema que você sabe, que ela era uma Down com problema, né? Então, ela estava com uns 2 anos de idade. Quando eu passei pelo processo, que os médicos diziam que meu próximo filho era doente, então foi uma gravidez muito perturbada, eu falei isso para vocês. Depois eu engravidei do meu terceiro filho, os médicos diziam que a criança era doente, lembra dessa história? E quando eu tive um menino, com 15 dias eu tive chama-se quebra de resguardo, sei lá se foi, eu tive uma trombose venosa. E essa trombose, eu não tinha convênio, né? E foi há quase 40 anos atrás. E passei 8 dias com um trombo na veia principal da minha perna. E o sangue coagulou. E de coagulou, pedrificou. Eram muitas dores. A minha perna ficou
muito inchada, eu não podia caminhar. A inchação desceu assim que cobriu os pés. E eu de resguardo por 15 dias. E quando eu fui para um médico em Campina Grande sem convênio, não consegui falar com um médico especialista. E foi preciso entrar até na justiça para conseguir falar com o médico naquela época especial. E o hospital que eu tinha ganhado a criança foi quem chamou o médico. E o médico veio e o médico condenou minha perna. O médico disse, olha, pedrificou o sangue e vai ter que cortar a perna. Cortar a perna em cima. Eu não ia ficar com a perna esquerda. Eu ia ser cortada minhas pernas, perna esquerda. E precisou assinar um termo de todo mundo orando e eu também orando. Eu quando estava sabendo da gravidade do assunto, né? Eu louvo a Deus pelos irmãos que oram, eu louvo a Deus pelo grupo de oração da igreja, eu louvo a Deus pelas pessoas que intercedem uns pelos outros, continua fazendo isso, há uma necessidade de fazer isso. Então, pessoas intercederam pela minha vida naquele momento. E o médico deu a noite para que no outro dia a minha família tivesse assinado, né? Meu marido estava viajando, então o meu irmão mais velho ia assinar para que pudesse cortar a minha perna ou não cortar. E optaram para não cortar a perna. E ele disse, a qualquer momento ela pode morrer, porque está subindo a inchação do lado do coração e está pedrificando tudo. E eu comecei a orar naquela hora e eu disse, Senhor, eu tenho 3 filhos e uma criança especial e eu tenho você, que é o meu Deus. E eu te peço, me dê minha saúde, me ajude esse sangue voltar a circular. Você quem soprou o sangue para circular nas minhas veias e ele não está circulando, pedrificou e eles querem cortar a minha perna e eu te peço, Senhor, me dá a oportunidade de andar novamente, me dá a oportunidade de criar meus filhos. Irmãos, e no outro dia o médico chegou e olhou minha perna e fez um outro exame e percebeu que o sangue estava começando a dissolver. E o sangue começou a dissolver e eu fiquei internada 21 dias e eu, para a glória e honra do nome de Jesus, o sangue voltou a circular, minha perna desinchou, mas o tratamento que eu precisava dali por diante era feito num médico de Recife, porque lá o SUS pagava o médico especial. E eu fui para o Recife, irmão, e eu ia para o Recife, durante 2 anos eu ia para o Recife. Todo de 15 dias eu tomava um remédio, fazia um exame de sangue, recapitulava os exames de sangue. E fiquei assim, nesse cativeiro, chegava na casa da minha cunhada, pegava ônibus com criança pequena, com criança especial, pegava ônibus e ia. Até que um dia eu parei, eu disse, sabe uma coisa, eu sou crente. E eu não vou tomar esse remédio mais não. E quem vai sustentar a circulação do meu sangue é o meu Senhor. Eu não tenho, Jesus, condição de ficar vindo para esse Recife de 15 dias, às vezes até de caminhão. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou confiar na tua palavra. Você foi quem me curou, você foi quem fez o sangue correr nas minhas veias e eu vou parar. E o médico disse, você não pare, porque tem que ser controlado, tem que estar acompanhando, mas eu não digo isso a você, para você fazer isso, mas eu sentia paz, eu sabia o que era para fazer. Você precisa ter uma confirmação do seu espírito. Eu sabia, eu preciso fazer isso. Sabe o que eu fiz? Eu parei os medicamentos, que acelerava ou diminuía, procurando caminhos para o sangue passar. Eu disse, eu vou parar agora. E eu parei, irmão, e para a glória e honra do nome de Jesus. Para a honra, faz o quê? Vai fazer quase 40 anos. Eu estou aqui contando a vitória, porque o Deus que começou a boa obra, Ele aperfeiçoa. Hoje eu não sinto dores nas minhas pernas. Hoje minhas pernas não são inchadas. Hoje minhas pernas não são cansadas. Nem o dia a dia de perna, eu nem sinto que eu tenho minhas pernas. Porque a bênção do Senhor, ela se estabelece na vida daqueles que creem. Então esse é mais um testemunho. Eu podia alargar ele, mas eu só quero que você saiba o resultado. O Senhor atende as orações, o Senhor cura, o Senhor faz veia onde não tem, o Senhor faz circulação, manda circular o sangue, o Senhor faz coração, o Senhor faz pulmão, o Senhor faz rins, a palavra faz, ela faz acontecer. E ela fez uma nova circulação no meu corpo e eu estou aqui para a glória e honra do nome de Jesus, amém? Amo vocês, quero agradecer de verdade as pessoas que estão me abençoando, depositando ofertas para mim. Deus te abençoe.
abençoe, meu irmão. Senhor, que a unção que está na minha vida te cubra, que a unção que está na minha vida te promova, que a unção que está na minha vida resolva o problema da tua casa, da tua família. Que a unção que Deus está me dando na minha vida, liberte você, transforme você, regenere você e mantenha você com esse coração generoso e abençoador. Que o Senhor te abençoe. Você está facilitando a minha vida e a unção que está na minha vida está facilitando a tua vida no nome de Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por essas pessoas que estão ouvindo, por aquelas que vão ouvir. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo efeito dessa palavra, essa semente plantada de comunhão, Senhor, de afinidade contigo, que vai mudar a história de muita gente. Eu abençoo essas pessoas, Pai. Eu declaro saúde divina, eu declaro saúde nos seus parentes, saúde na sua casa, saúde emocional, saúde física, Senhor, saúde financeira. Eu abençoo a vida delas em nome de Jesus. Eu abençoo os patrocinadores desse ministério, os dizimistas, os ofertantes. Eu abençoo aqueles que abençoam a minha vida, Senhor, com a bênção que está na minha vida. Vem sobre essas pessoas agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Te amo. Deus te abençoe.